Pessoal, bom dia, então. Estou vendo aqui o Aldo, Bruno, Eliane, Evelyn, Júlio, Clícia, Mariana, Mariane, o Matheus, Sabrina, Thaís, Thalita e Tainara. Acho que está quase todo mundo. Tem alguém, assim, que falta para... Vocês querem que espere alguma coisa? Ou pode começar como vocês terminaram a aula agora também? Vou falar, Matheus. Matheus, pode falar. Ah, tá, obrigado. Então, pessoal, tentei colocar de forma mais simples os conceitos para a gente começar a falar sobre inovação tecnológica. A gente fala muito da palavra inovação, mas mais recentemente, mas é um termo já cunhado há bastante tempo e utilizado mais com esse foco tecnológico, né? Tem um livro que é do Paulo Tigre, é um livro em português sobre gestão da inovação, que traz as duas diferenças, até que a gente comentou na aula passada, de invenção e inovação. Ele também traz uma outra diferença de... A invenção ele trata como se refere à criação de um processo, técnica ou produto inédito. Então, como eu falei para vocês, está ainda no protótipo, está no design quase pronto. Muitas vezes vai até para a feira. Não sei se vocês lembram daquele celular acho que foi da Samsung e foi de um outro, estava na corrida qual que ia ser lançado primeiro, o celular que era tipo slide, ele abria e parecia a tela, acho que até mostrei ano retrasado para os meninos, ano passado, esse lançamento, o vídeo, depois eu procuro e passo para vocês. Parece que até, não sei se a Samsung teve um problema, ele até voltou, não, acho que foi a fábrica chinesa, teve um problema, até adiou depois o lançamento, porque não estava estabilizando a questão de abrir, alguns estavam muito frágil, não sei se alguém já leu sobre isso, se quiser comentar, pessoal, pode ficar à vontade também. Até ver se tem alguma... se eu tenho salvo ainda alguma coisa sobre essa questão, aí depois eu mostro para vocês. Então, a definição dele, vocês viram que foi bem simples. Agora, para inovação, ele fala quando ocorre a efetiva aplicação prática de uma invenção. É por isso que eu falei com vocês na aula passada que isso já tem mais relação com quando o produto está no mercado, está gerando receita, nota fiscal. Tid e Best também é outro livro sobre gestão da inovação, são autores renomados, né? Fala que a inovação é a boa exploração de novas ideias. Já Chris Freeman, que tem esse livro de economia industrial, fala que inovação industrial abrange as atividades técnicas, comerciais, de projetos, de manufatura e de gestão que são envolvidas no marketing de um novo ou aperfeiçoado produto, ou no primeiro uso comercial de um novo ou aperfeiçoado processo ou equipamento. Então, olha que essa frase é de 82, pessoal. Ano que vem está fazendo 40 anos. Então, não é nada recente, não é novo. E muitas vezes a gente tem visto o conceito de inovação sendo utilizado de uma maneira errônea, né? Não que não possa ser utilizado de outras maneiras, mas eu tenho visto até alguns eventos falando que esse conceito de economistas famosos não são válidos. Eles nem falam o nome deles, né, mas
Mas para justificar a sua atuação, também tem a questão de falar assim, o que está acontecendo. Há um interesse de projetos ligados a startups, mas startups sem necessidade de ter algum cunho tecnológico. E com isso o modelo de editais, de financiamento ou de geração de ideias de startup está na moda, né? E mesmo fora do Brasil. Só que no Brasil ele pega só um recorte pequeno, só mais focado com essa questão de inovação, mais de ideias, entre aspas, do que propriamente ligada à questão tecnológica. Então, muitas pessoas que estão tendo negócios de gerenciar esses eventos, eles até apresentam um conceito que vai do viés da política, de quem está responsável. A política pública no Brasil, muitas vezes, tem uma pessoa lá na cadeira e ele meio que trata o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, no Brasil, a gente está com uma questão meio assim. Bom dia, Jonathan. Já outros dois autores também, olha, 85. O título do artigo é Invenção, Inovação e Reinovação e nos papéis dos usuários. Essa revista Technovation é uma das mais importantes da área que trata da gestão da inovação. Fala que inovação não é apenas a comercialização de um grande avanço no estado técnico da arte, uma inovação radical, mas até mesmo a utilização de mudanças de pequena escala no know-how tecnológico, uma inovação adicional ou de aperfeiçoamento. O que ele quer dizer? Nos Estados Unidos, a gente tem eles, né, tem uma tendência das inovações serem registradas de modo, como que eu posso dizer para vocês, de vez eles faz uma escova de dente, e essa escova de dente tem 4 tecnologias. No Brasil, essas 4 tecnologias quase que seriam registradas como uma. Lá, eles registram as 4 tecnologias separadas. É a estratégia que eles têm há muito tempo. Então, muitas vezes, você pode estar escovando com uma escova de dente e nela ter mais de 10 patentes naquela escova. Muitas vezes pode ser, vamos supor, a área de cosmético utiliza, vamos supor, para escova de cabelo, um silicone especial que deforma menos, sei lá, que não usa. Eu estou inventando, né? E esse silicone pode ser utilizado para escovas de dente. Tem muitas vezes que é só a reaplicação, né? Aí, nesse caso, ele não teria a patente, né? Teria que pedir o licenciamento da tecnologia para essa empresa que inventou para utilizar no produto. Ou só se ele criasse uma fórmula específica para ele, né? Já Peter Drucker, em 85, fala que inovação é a ferramenta específica dos empreendedores pela qual eles se aprofundam nas mudanças. Só olhar quem está entrando. Não sei se você conseguiu, está meio pesado para a minha gravação, se o Daniel conseguiu entrar. Porque eu estou tentando abrir um vídeo, por isso estava carregando e ficou pesado. Então, Peter Drucker fala que a inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, pela qual eles se aprofundam nas mudanças como oportunidade para negócios ou serviços diferentes. Ele pode ser considerada uma disciplina, ser aprendida e ser praticada.
Ele foi inteligente nesse conceito, nessa definição para ele, porque muitas vezes a gente via a questão da inovação sendo tratada separado do empreendedorismo. Ele aqui está tratando junto e está falando também da possibilidade de se aprender a, a trabalhar com a inovação. Então, aqui, aquele modelo que a gente via, que é uma pessoa inteligente, um inventor, que consegue fazer várias coisas sozinhos, assim, meio que caiu por terra, né? E a gente vê que muitas vezes é uma junção de vários especialistas, várias pessoas capacitadas para trabalhar junto, né? Quanto mais a gente vê trabalhos em equipes ou até em redes, a gente tem tem possibilidade de ver avanços maiores, né? Aqui, pessoal, eu tinha colocado, eu passo depois para vocês, era um vídeo do... Eu posso até tentar, se a internet permitir, era um vídeo sobre o Bluetooth, só copiar aqui pelo PowerPoint a gente consegue colocar o vídeo aqui, mas o Meet ele não permite que o som fique. Então, mesmo se eu adicionar, ontem eu fiz isso, né? Adicionei, aí na hora que eu fui usar na aula, o vídeo não funcionou. Aí eu tenho que mudar aqui a configuração de apresentação, né? Trocar a tela para a tela de uma guia e selecionar na própria internet, aí eu consigo ter a imagem e o vídeo para vocês. Deixa eu só voltar, que eu estava aumentando a tela. Um momentinho. Pessoal, eu trouxe mais esse videozinho como curiosidade, né? Que mostrava a junção das duas runas, né? Formando o Bluetooth, né?
Até mesmo como que eu falo? A suástica, agora esqueci qual o símbolo que ela tem, mas ela, ela tinha uma utilização anterior ao do nazismo. Só ver o porquê que minha câmera tá falhando, mas... acho que agora foi. Aqui ainda o Paulo Tigre fala que a gama de inovações observadas na atividade econômica é classificada por Freeman segundo seus impactos. Então, tem dois impactos, o incremental e o radical. O incremental é a melhoria e as modificações cotidianas. Então, não sei se vocês já viram em marketing, a televisão, ela teve vários ciclos de vida, de crescimento, mas parecia que ela já ia desaparecer e surgia uma nova modificação nela, que muitas vezes era só uma mudança incremental, mas também teve mudanças radicais no contexto da televisão, né? É como lembrando a pasta de dente, né? Tem várias invenções dentro de uma televisão, e muito também ela se apropriou, né? Se valeu de tecnologias criadas para computadores, notebooks, smartphones não, desculpa, os tablets, né? Então, várias dessas tecnologias também foram aprimoradas e utilizadas em aparelhos de TV. Então, a radical, como o próprio nome diz, né, são saltos descontínuos na tecnologia de produto e processo. Então, aqui é algo novo, mas total. Então, o que, vamos supor, vai substituir o celular, se for um novo aparelho totalmente diferente, com utilizações diferentes, pode ser considerada nesse contexto, né? Mas se continuar nessa linha de smartphones, aí já não seria. E tipos de mudanças também, falando de novo, a incremental, ela abrange melhorias feitas no design ou na qualidade do produto, aperfeiçoamento em layout, processos, novos arranjos logísticos e organizacionais e novas práticas de suprimentos e venda. Aqui é um pouco que a gente falou na aula passada, que tem no Manual de Oslo, aquela definição de inovação de produto, serviço, processo, organizacional e de marketing, né? Elas não derivam necessariamente de atividade de pesquisa e desenvolvimento, que é o P&D, sendo mais comumente resultados do processo de aprendizado interno e da capacitação acumulada. Então, com o aprendizado, eles falam assim, uma vez que eu faço um processo, é muito difícil. Já a segunda vez, ele torna mais fácil, e se a empresa tem como facilitar esse aprendizado de como está acontecendo e sistematizar ele, fica um pouco mais fácil e fica acumulado pela pessoa. Muitas vezes, para não ter quebra ou para não ter, como que eu posso dizer para vocês, algumas atividades vão pegar a transferência de tecnologia. A gente tem um advogado tal que trata desse assunto. Normalmente a empresa quer manter esse advogado por muito tempo, por essa questão do aprendizado que ele vai estar tendo com todas as empresas que ele está interagindo, mas também por dar a confiança, a credibilidade que esse advogado vai ter junto com todas as pessoas. Muitas vezes um processo pode demorar um ano, mas ele ser renovado ou ser feito outros contratos
e no final das contas você vai ver que durou um processo de 10 anos, que foi toda a tramitação. E se dentro desses 10 anos a gente mantém os pares conversando, né, tanto para o lado de uma empresa quanto da outra, os advogados são o mesmo, já se conhecem, isso facilita um pouco. Não quer dizer que não seja necessário equipes junto com eles, né, e pessoas entendendo que possam substituí-los em momento de férias, ou mesmo em casos de que a pessoa saia por algum motivo da organização. A Radical, já para o qual o Tigre fala que a mudança tecnológica é considerada radical quando rompe as trajetórias existentes, inaugurando uma nova rota tecnológica. Lembra um pouco como se fosse uma mudança de paradigma, né? A inovação radical geralmente é fruto da atividade de pesquisa e desenvolvimento e tem um caráter descontínuo no tempo e nos setores. E muitas vezes, como a gente está falando de tecnologia, pode ser que se criou algo na década de 40 e na década de 40 não era possível. E depois, 4 décadas depois, isso foi possível e foi implementado. Então, o modem foi algo desse tipo, foi uma tecnologia inventada há muito tempo, mas só, não sei se foi 20 anos ou 40 anos depois, que ele teve a sua utilização maciça, né, a sua utilização maior como deveria ser. Então, muitas vezes pode acontecer isso. Esse ano eu não lembro o que era, pessoal, mas eu vi que tem uma tecnologia que foi inventada há 100 anos atrás e hoje foi utilizada. Então, por isso que muitas vezes a inovação é cara, porque você pode estar inventando algo ou criando que não seja possível para hoje. Mas a empresa não perde o direito, não perde as questões legais da invenção, né? Mas ela pode acontecer por algum motivo, uma demora muito... A Nokia mesmo, eu acho que ela tem ela investiu muito dinheiro na questão de dispositivos e que pudesse ser colocado assim nas cidades. Lembra como se fosse espalhar câmeras na cidade, mas era alguns dispositivos. E hoje, com a questão da 5G e do carro autônomo, parece que essa tecnologia que ela tem, totalmente disponível, pode ser a chave para a utilização desse carro autônomo, para evitar assim, acidentes, tipo mecanismos que dão sinal para o carro para evitar algumas coisas e guiar pelo trajeto, né? Também, apesar de ser utilizado satélites e outras coisas, mas são alguns dispositivos espalhados e ela acho que chegou a fazer testes, né? Então ela acabou gastando muito dinheiro e pode ser que ela recupere seu prestígio com essa possibilidade que os autônomos podem trazer. Aqui 2 exemplos, né? Acho que a maioria de vocês quase não pegou a fita de vídeo, né? Que depois foi substituída pelo DVD, que hoje já saiu, né? A gente também teve o iPod, né? E hoje acho que a Apple nem fabrica mais, né? Ele substituiu para um outro iPod que lembrava muito um celular, mas não funcionava com um celular, e lembrava muito o tablet da Apple, mas esse também acho que deixou de existir. Assim, ainda a gente consegue comprar, mas não diretamente na Apple. Eu acho que foi substituído pelo relógio. Se alguém souber que você falar, pessoal, fica à vontade.
Aqui, pessoal, é um outro tipo também que a gente coloca, só ver se tem mais, não, era aquela mesmo. Aqui a gente tem um disco de vinil, no Brasil a gente chamava muito de LP, que é o long play, a fita, a cassete, né? O CD, o outro dispositivo de música e aquele da época a gente estava falando que já era lembrando um tablet, né? É, esse azulzinho é o iPad, iPod Nano, alguma coisa assim, esqueci o nome dele. Era o mais simples que tinha, não tinha nem visor. Há uma mudança drástica em todas as tecnologias. O LP e a fita eles conviveram juntos. Em alguns países, como o Brasil, o LP ele deixou, acho que quase ficou não fabricado, mas as pessoas que apreciam música, em países como os Estados Unidos, rejeitavam um pouco o CD e continuaram a ser produzido. Então, tinha LPs de alguns cantores da MPB e outros artistas que têm relevância e expressão até internacional e não tem no Brasil, que continuavam a ser produzidos os LPs lá fora e aqui no Brasil não. E depois a gente vê que foi criado tipo um novo modelo de negócio, né? Que hoje um valor de uma vitrola de boa qualidade não, não é nada assim, não é nada barato, né? Então eu acho que já é uns 1.500 para cima um valor de uma, de uma vitrola para ouvir o LP. Então acabou tendo um nicho de mercado para esse e o long play continua sendo produzido. Mas aqui, em questões de data, né, de tempo, houve essa diferença na questão da música, né? E também quando se pensa na questão da música como as gravadoras no começo do disco e da fita cassete do CD, elas tinham muito poder, elas tinham domínio, então elas que mandavam a música para as rádios, ela que meio que interagia com as televisões e ditavam o que a gente normalmente ouvia, né? E com essa mudança que possibilitou essa música que depois a gente tem canais como o Spotify, a própria Apple tem um específico de música, a gente viu uma mudança de paradigma, né? E também até ficou uma época, as pessoas baixando muito música, no caso do MP3 na época, né? Os cantores e as outras pessoas que trabalhavam junto para gerar, para produzir aquela música, não estavam ganhando dinheiro. E com a possibilidade de ter nessas plataformas essa música e sendo comprada, né? O feito assinatura do plano, né? Então, como o Spotify, isso possibilitou a continuação de produção de música, só que de um formato um pouco diferente. Então, assim, aqui a gente vê mudanças e inovações em várias questões, né? E em modelos de negócio que foram alterados, né? A televisão, como eu mencionei para vocês, né? A gente teve essa variação até chegar da televisão de preto e branco, até chegar à televisão de tubo. Não sei se alguns de vocês já viram, tinha televisões preto e branco que ela tinha uma tela verde, parecia como se fosse colocado um óculos na televisão. Aquilo era um pouco para trazer um pouco de conforto, né?
da, da iluminação que tinha a televisão. Então, era tipo uma barreira de proteção, já era utilizada naquela época, né? E possibilitou vários tipos. A gente então teve a TV de tubo, até chegar essa de 20, acho que é 29 polegadas, né, que era uma televisão grande, pesada, e depois chegou a plasma, LCD, LED, e as casas da vida, né, 4K, 5K, então a gente teve uma mudança bem complexa, né, e bem grande dessas televisões. Tinha algumas que funcionavam até por pilha, bateria, e tinha meio que sinal de rádio que elas funcionavam. E aqui, voltando à questão que eu falei com vocês, né, dos tipos de inovação. Então, uma empresa pode realizar vários tipos de mudanças em seu método de trabalho, seu uso de fatores de produção e os tipos de resultados que aumentam sua produtividade e ou seu desempenho comercial. Então, a inovação é dividida em produto, processo, organizacionais e marketing. Fugiu o nome do autor, mas depois eu falo para vocês. De produto pode ter a questão de bens e serviços. Eu vou falar de uma a uma rapidamente para você. Tá a sigla de OCD, né? Mas esse é o material que está que eu passei para vocês do Manual de Oslo. Então, inovação de produto. É uma inovação de produto, é a introdução de um bem ou serviço novo. Então, não tem nada no mercado igual, ou significativamente melhorada. Então, aqui pode ser a incremental, né? No que se concerne às suas características de usos ou previstas. Inclui-se melhoramento significativo em especificações técnicas, componentes e materiais, software incorporados, facilitando facilidade de uso ou características funcionais. Então, essa é a grande definição para a gente ver o que seria inovação de produto. Aqui eu trago para vocês o rádio que foi patenteado em 1954, que é o Regency Model TR. Desse Regency Model TR, ele foi possível se ouvir o radinho com fone, e ele possibilitou a criação do Walkman. O Walkman da Sony foi lançado em 1979, custava $150, e caiu assim no gosto, os filmes da época utilizavam esse aparelho, né? Até que depois teve o Discman, né? E os outros MP3 da vida, né? Então a gente vê que quando a gente fala do iPod e outros, tinha também outros outros aparelhos que antecederam, né? Não era só um tipo. E isso foi a revolução pela facilidade da gente ouvir a música em um ônibus, ouvir a minha sem precisar estar com outra pessoa, né? Então a gente tinha muito essa questão de gravar, né, uma seleção, uma playlist e colocar nesse Walkman. A inovação de processo. Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. A gente pode incluir mudanças em técnicas, equipamentos e ou softwares. As inovações de processo podem visar reduzir custos de produção ou de distribuição,
melhorar a qualidade ou ainda produzir ou distribuir produtos novos ou significativamente melhorados. Pessoal, aqui a gente traz uma questão que também pode estar relacionada com o tamanho da planta de uma fábrica. Uma fábrica pequena, ela tem uma característica e quando a gente amplia a fábrica, muitas vezes a pessoa pode ter dificuldades de fazer o envasamento ou de se manter a mesma qualidade do produto. Então, essa melhoria, quando eu consigo fazer na minha empresa isso, é considerado uma inovação de processo. Na minha cidade, ela produz um doce de leite, e quando ela saiu de uma pequena fábrica dentro de uma universidade, esse laticínios, ele demorou 3 meses para conseguir envasar da melhor forma o doce. Então não era um produto, era um produto antigo, conhecido, um produto de 40 anos, mas a questão de produzir mais unidades não foi problema para eles, mas o problema foi operar e ajustar o equipamento novo que eles estavam utilizando, né? Novo que eu falo na questão que é novo para o laticínios, né? Ele comprou, era um equipamento recentemente adquirido, né? Então a gente pode ter esses problemas de conseguir, né, ter essa qualidade, né? Muitas vezes a gente vê essa questão dos ajustes, né? Ano passado, não sei se algum de vocês foram, a gente foi na Dona Albia, lá no Entre Rios, e a gente viu essa questão do chopp, muitas vezes, quando se toma lá, tem uma qualidade que parece que é melhor do que quando se toma o mesmo na cidade. Aí, aí o dono explicou que muitas vezes a regulagem, a calibragem não fica a mesma, que é a ideal utilizada por lá, né? Então, se o comerciante não utiliza, aí acaba perdendo gosto, descaracterizando um pouco o produto e até parecendo, dependendo do local que você toma, né, que é um outro produto. Então, a gente tem muito essa questão de quando a gente pega um comércio, um modelo de freezer, um modelo de fritadeira, pode fazer com que o seu produto seja um produto normal e passe a ser um produto superior por essa questão. Eu tenho 2 colegas que a família deles trabalham com café, e o café deles conseguiu ganhar prêmios internacionais. Então, eles mandam para a Itália o café, aí na Itália, para onde que eles mandam, já voltou para eles uma parte dessa produção, só que moída pela máquina que existe lá na Itália. Aí eles falam assim, parece que até outro café, como que uma máquina consegue melhorar essa questão quando pega uma torra melhor, então assim, muitas vezes a gente está num mercado que depende de poder econômico, mas também de bons produtos para melhorar o seu, né? O seu pode ser tá na classificação mais alta e você não saber disso. Então é algo que pode acontecer. Inovação de processo, né? Que alguns exemplos, né? Como a caneta ótica de leitura, não foi nem tanto utilizado. A gente vê no Brasil uma maior, né? Para leitura de código de barra. A questão desse aparelho de leitura da digital,
Essa semana eu fui renovar a carteira de motorista e eu utilizei um parecido com esse, um pouquinho maior, que a gente encostava na tela para salvar as minhas digitais lá no aparelho. Então foi a primeira vez que eu tive contato com um aparelho, com tecnologia parecida com essa, né? E a de marketing, pessoal? É um pouco, essa já entra um pouco na nossa linha, né, da administração, é a implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção de produto ou embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. Hoje, a de marketing, a questão que está pegando bastante é a embalagem. E a embalagem como forma de substituição do plástico. É uma pressão que vem da sociedade, de países desenvolvidos, né, pela redução da utilização do plástico. Pode ser um plástico biodegradável ou qualquer outro que não seja esse plástico comum derivado do petróleo. Tem até não sei se é um brasileiro ou a brasileira que inventou um feito a partir da mandioca. Tem algumas variações, né, de plásticos biodegradáveis. Inovações de marketing são voltadas para melhorar, atender às necessidades dos consumidores, abrindo novos mercados ou reposicionando o produto de uma empresa no mercado com o objetivo de aumentar as vendas. Então, muitos produtos a gente vê que não tem muito que mexer, principalmente nos alimentícios. A gente pode mudar a embalagem, a gente pode modificar a questão da conservação. Existe, pessoal, embalagens que o Brasil já tem até a tecnologia, já tem ideias próprias, não foram ideias, como que eu posso dizer, compradas totalmente de fora, né? Na área de embalagens inteligentes. Então, embalagens inteligentes conseguem fazer com que uma fruta dure 3 meses, 1 ano. O conservante está na embalagem, ela tem uma camada, tipo como se fosse uma película de proteção, e essa película, ela vai liberando aos poucos esse conservante. E o produto consegue ter essa durabilidade maior e também não perder as suas características e também ser uma embalagem que não torne o produto perigoso à saúde, né? Eu não sei, sim, quanto tempo depois que você tira o produto que você pode comê-lo, né? Se é imediatamente, eu acredito que seja imediatamente, mas faz essa duração do produto virar. Então, como se eu tivesse, vamos supor que o produto tinha um dia que eu tirei um pé de maçã, tem um dia que eu tirei a maçã do pé e coloco nessa embalagem. Essa embalagem consegue manter esse produto por muito tempo e é como se, na hora que eu abro, é como se eu tivesse colhido a maçã há um dia atrás. Então, isso no Brasil tem universidades que têm curso de engenharia de alimentos, a gente tem pesquisadores que atuam nessa área e que já têm conhecimentos e tecnologias desenvolvidas sobre isso, né? Um exemplo que eu trago também, né, a Sol da Natura é uma linha de condicionador, shampoo e creme. Ela utilizou uma embalagem diferente daquele plástico rígido, né? Também sendo uma inovação. Hoje a gente tem visto produtos, shampoos e condicionadores que parecem uma barra de sabão.
Então, eles vêm numa caixa de papelão e você utiliza. Tem uns que até desodorante, diz que o desodorante dura 1 ano, ele também parece uma barrinha de sabão. Tem. Só que alguns são caros, né? Eu ouvi ontem uma pessoa falando que comprou esse desodorante, R$ 85, eu acho, o valor dele. E a inovação organizacional, pessoal, estou quase terminando. É a implementação de um novo método na empresa, nas práticas de negócios, na organização do seu local de trabalho ou em uma relação externa. As inovações organizacionais podem visar melhoria do desempenho de uma empresa por meio de redução de custos administrativos ou de custos de transação, estimulando a satisfação no local do trabalho e assim a produtividade do trabalho, ganho acesso a ativos não transacionáveis, como conhecimento externo, não codificado, ou reduzindo os custos de suprimentos. Aqui é uma frasezinha do Steve Jobs, né, em entrevista à revista Business Week, em 2004. Ele fala que a inovação surge quando você diz não para 1000 coisas. Estamos sempre pensando em novos mercados em que podemos ingressar, mas é só dizer não que você pode se concentrar nas coisas que são realmente importantes. Pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha que trazer para vocês. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma coisa. Não sei se a gravação falhou um pouco. A gravação deu tudo certo, eu acho, professor. Tá. Sem problemas. Então, pessoal, essa aula que eu passei para vocês é mais ou menos como